Nunca pensei que o som de uma língua desconhecida pudesse despertar tamanha inquietação em mim. Meu nome é Maria, tenho 65 anos, e durante 42 deles vivi cercada pelo aroma de especiarias e pelo calor dos fornos. Fui cozinheira em restaurantes, lanchonetes e, por último, em uma escola municipal aqui em Curitiba, até me aposentar há 3 anos. Quando meu marido João faleceu há 4 anos, pensei que minha vida se resumiria a cuidar da casa, assistir às novelas e esperar pelas visitas do filho. Mas a vida tem dessas surpresas que nos pegam desprevenidos. Meu filho Gabriel sempre foi ambicioso. Aos 43 anos, trabalha como engenheiro civil e vive sonhando com grandes projetos, investimentos mirabolantes, oportunidades que vão mudar nossa vida para sempre. É o tipo de pessoa que fala de negócios no jantar de domingo e vê potencial financeiro em cada conversa. Talvez por isso tenha se apaixonado perdidamente por Priya. Conheceu a Priya numa feira de negócios internacional há 10 anos. Ela era parte da delegação indiana que apresentava oportunidades de investimento em Mumbai. Morena, elegante, com aquele jeito sereno que as mulheres do Oriente parecem carregar naturalmente. Gabriel voltou daquela feira completamente enfeitiçado, falando sobre como havia encontrado a mulher da sua vida. Confesso que no início fiquei receosa. Não por ela ser indiana. Nunca tive preconceito com pessoas de outras culturas, mas porque Gabriel tem esse histórico de se empolgar rapidamente com tudo. Já havia trazido outras namoradas para casa com o mesmo discurso de amor da vida, e todas duraram poucos meses. Mas Priya era diferente. Calma, onde Gabriel era ansioso, ponderada, onde ele era impulsivo. Falava português quase perfeitamente, com apenas um sotaque leve que tornava sua voz ainda mais interessante. Nos primeiros encontros, ela se esforçava para conversar comigo. Perguntava sobre receitas brasileiras, elogiava meus temperos. Parecia genuinamente interessada em fazer parte da família. Eles se casaram depois de 2 anos de namoro, numa cerimônia linda que misturou tradições brasileiras e indianas. Eu chorei de emoção vendo meu filho tão feliz. Priya usava um sari vermelho deslumbrante e Gabriel um curta branco que o deixava irreconhecível, mas radiante. Os primeiros anos de casamento transcorreram em harmonia. Priya engravidou rapidamente. 4 filhos em 7 anos, todos meninos: Arjun, Kiran, Dev e o pequeno Arav, que hoje tem apenas 2 anos. Gabriel ficou extasiado com a paternidade múltipla, falando sobre como estava construindo uma dinastia e como os meninos iam crescer bilíngues, com vantagem competitiva no mercado global. Foi quando Arav completou 6 meses que Priya me informou: Maria, minha mãe vai vir da Índia para nos ajudar com as crianças. Eu achei natural. Afinal, eu mesma havia ajudado muito quando meus netos nasceram. Ter apoio com 4 crianças pequenas era essencial, e se a tradição deles era a mãe da esposa ajudar, tudo bem. Kavita chegou numa tarde chuvosa de março. Uma senhora de 62 anos, pequena, mas com uma presença marcante. Cabelos prateados, sempre presos em um coque perfeito. Roupas tradicionais indianas, em cores vibrantes, e um olhar penetrante que parecia analisar tudo ao redor. Falava muito pouco português, apenas o básico. No início, tudo correu bem. Kavita assumiu os cuidados com Arav e ajudava com os outros meninos quando chegavam da escola. Era eficiente, silenciosa e parecia entender perfeitamente a dinâmica da casa. Gabriel ficou aliviado por ter apoio extra e Priya parecia mais relaxada com a mãe por perto. Mas foi aí que as conversas começaram. Toda vez que eu chegava para visitar meus netos, o que fazia pelo menos 3 vezes por semana, encontrava Priya e Kavita conversando animadamente em hindi. Não havia nada de estranho nisso, é claro. Era natural que mãe e filha conversassem na língua materna. O que me incomodava eram os detalhes. Primeiro, as conversas sempre paravam abruptamente quando eu entrava no ambiente. Não uma pausa natural, mas um silêncio súbito, como se eu tivesse interrompido algo importante. Depois, vinham os sorrisos educados, mas que não chegavam aos olhos,
Segundo, eu notava que elas me olhavam enquanto conversavam. Não era paranoia minha. Eram olhares discretos, mas constantes. Priya falava algo em hindi, Kavita respondia, e ambas direcionavam os olhos para mim, como se eu fosse o assunto da conversa. Gabriel, disse certa noite quando ele me acompanhou até o carro, você não acha estranho que sua esposa e sua sogra sempre parem de conversar quando eu chego? Mãe, a senhora está exagerando. Elas são educadas, param para cumprimentar a senhora. Não é isso, filho. É diferente. É como se elas estivessem conversando sobre mim. Gabriel riu, daquele jeito condescendente que usava quando achava que eu estava sendo dramática. Mãe, por que elas estariam falando da senhora? A senhora não fez nada. Deve ser impressão. Mas não era impressão. Eu conhecia pessoas há tempo suficiente para distinguir cortesia genuína de desconforto disfarçado. E havia algo no ar daquela casa que não conseguia identificar, mas que me deixava inquieta. As semanas foram passando, e a sensação só aumentava. Kavita e Priya desenvolveram uma rotina de conversas longas na cozinha, quando sempre em hindi, sempre interrompidas quando alguém da família chegava. Eu comecei a prestar mais atenção nos seus gestos, nas expressões, no tom de voz que usavam. Era então que eu notei algo perturbador. Não eram conversas casuais. Havia uma urgência, uma seriedade que contrastava com o sorriso imediato que estampavam no rosto assim que percebiam minha presença. Kavita, às vezes, anotava coisas num caderninho que guardava rapidamente quando me via. Priya fazia perguntas que pareciam específicas, direcionadas. Uma tarde, chegando mais cedo que o normal, encontrei as duas na sala, debruçadas sobre papéis espalhados na mesa de centro. Quando me viram, recolheram tudo rapidamente, mas não antes de eu notar que eram documentos. Documentos que pareciam oficiais. O que vocês estavam vendo? Perguntei, tentando manter o tom casual. Apenas contas da casa, respondeu Priya, mas seu português saiu mais rápido que o normal, um sinal que eu já havia aprendido a reconhecer como nervosismo. Kavita está me ajudando a organizar as finanças domésticas. Naquela noite, deitada na minha cama, uma suspeita começou a tomar forma. Não era sobre mim que elas conversavam. Era sobre algo que eu possuía, algo que eu representava. Mas o que poderia ser? Eu era uma aposentada simples, com uma pensão modesta, uma casa própria e algumas economias guardadas para emergências. Nada que pudesse despertar interesse especial de duas mulheres que viviam bem mais confortavelmente que eu. Foi quando decidi que precisava descobrir o que Priya e Kavita estavam tramando. Porque tramando era exatamente a palavra certa. Aquelas conversas urgentes em hindi, os documentos escondidos, os olhares cúmplices, tudo aquilo tinha cara de conspiração. O problema era conspiração contra o quê? Ou melhor, contra quem? Durante as semanas seguintes, comecei a observar Priya e Kavita com mais atenção. Chegava na casa deles sem avisar, variava os horários das visitas, prestava atenção em cada detalhe de comportamento. E quanto mais eu observava, mais certeza tinha de que algo estava acontecendo. As conversas em hindi se tornaram mais frequentes e mais longas. Elas podiam estar dobrando roupas das crianças, preparando o almoço ou simplesmente sentadas no sofá, mas sempre havia essa troca constante de palavras numa linguagem que eu não compreendia, e sempre com aquela mesma característica, paravam quando eu chegava perto. Priya, disse numa tarde, decidindo confrontar sutilmente a situação. Por que vocês não conversam em português quando eu estou por perto? Eu gostaria de participar das conversas também. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Desculpe, Maria. É hábito nosso conversar em hindi, e minha mãe não sabe falar português muito bem. Não é nada importante, apenas conversas de mãe e filha sobre coisas do cotidiano. Que tipo de coisas do cotidiano? Receitas, cuidados com as crianças, notícias da família na Índia. A resposta veio rápida demais, decorada demais. Então por que param quando eu me aproximo? Paramos? Ela pareceu genuinamente surpresa. Não percebemos isso. Talvez seja porque queremos ser educadas e cumprimentar você.
Era uma resposta lógica, mas meu instinto dizia que havia algo mais. Eu havia passado anos lidando com funcionários, fornecedores, pessoas tentando me enganar em compras ou serviços. Desenvolvi uma espécie de radar para detectar meias-verdades. Gabriel estava completamente alheio a tudo isso. Vivia mergulhado ocupado com coisas do trabalho. Quando eu tentava puxar assuntos sobre o comportamento de Priya e Kavita, ele me dispensava com um aceno de mão. Mãe, a senhora está inventando problema onde não existe. Priya e Kavita são pessoas maravilhosas. Estão cuidando das nossas crianças. Por que criariam algum problema? Não estou dizendo que estão criando problema, Gabriel. Estou dizendo que há algo estranho no comportamento delas. Estranho como? As conversas que param quando eu chego, os papéis que escondem quando me veem, a forma como me olham quando acham que não estou percebendo. Gabriel suspirou, com aquela paciência forçada que as pessoas usam quando acham que você está delirando. Mãe, elas são de outra cultura. Talvez o que a senhora está interpretando como estranho seja apenas diferença cultural. Filho, eu sei lidar com diferentes culturas. Isso não é diferença cultural. Isso é... É o quê, mãe? Eu parei. O que era exatamente? Conspiração? Trama? Soava ridículo quando colocado em palavras. É segredo, disse finalmente. Elas estão guardando algum segredo que tem a ver comigo. Gabriel riu. Mãe, que segredo poderia ser? A senhora é uma pessoa transparente, não tem nada para esconder. E elas mal conhecem sua vida. Exatamente por isso. Por que duas mulheres que mal conhecem minha vida passariam tanto tempo conversando sobre alguma coisa que me faz parar de conversar quando eu chego? Talvez não seja sobre a senhora, já pensou nisso? Era um ponto válido, mas meu instinto continuava gritando que havia algo errado. Especialmente porque nas últimas semanas havia notado outro comportamento estranho. Perguntas. Priya havia começado a fazer perguntas sobre minha vida com João. Perguntas que pareciam casuais, mas que vinham sempre em momentos específicos. Quando estávamos sozinhas, quando as crianças estavam ocupadas, quando Gabriel não estava por perto. Maria, João trabalhava com o que exatamente antes de se aposentar? Ele era técnico em eletrônica, trabalhava numa empresa de equipamentos industriais. Ah, interessante. E vocês moraram sempre na mesma casa? Não, nossa primeira casa era menor. Compramos a atual quando Gabriel era adolescente. João era bom com investimentos? Tinha propriedades? Essa pergunta me chamou a atenção. Por que ela estaria interessada nos investimentos do meu falecido marido? Por que a curiosidade, Priya? Ah, nada específico. É que Gabriel sempre fala que quer investir melhor, diversificar. Pensei que talvez o pai dele tivesse deixado algum conselho, alguma experiência. Era plausível, mas algo no tom dela, na forma como desviou o olhar ao falar, me incomodou. Algumas semanas depois, foi Kavita quem me surpreendeu. Estava brincando com a Arave no quintal quando ela se aproximou com seu português básico e fragmentado. Maria, você... casa? Quantos anos? Como assim, Kavita? Ela gesticulou, tentando se explicar. Você, João, casa, tempo? Ah, quantos anos ficamos casados? 42 anos. Casa, onde? Antes. Moramos em 2 casas diferentes. A primeira era alugada, a segunda compramos. Kavita assentiu, virou as costas e anotou algo no seu caderninho. Foi um gesto rápido, mas eu vi. Por que ela estava anotando informações sobre minha vida conjugal? Naquela noite, resolvi fazer algo que nunca havia feito. Mexer nos papéis que João deixou. Sempre confiei completamente no meu marido para tratar das questões financeiras. Ele cuidava de tudo, contas, impostos, documentos. Eu sabia o básico. Tínhamos uma casa quitada, uma conta poupança que eu recebia sua aposentadoria como pensionista. Mas talvez houvesse algo que eu não sabia. Algo que Priya e Kavita haviam descoberto e que eu desconhecia.
Passei a madrugada inteira vasculhando documentos antigos. Encontrei escrituras da casa, comprovantes de pagamentos diversos, extratos bancários antigos, mas nada que parecesse extraordinário. João era um homem simples, organizado, mas sem grandes posses além do que eu já conhecia. Até que, no fundo de uma gaveta que raramente abria, encontrei uma pasta com documentos que não reconheci. Eram papéis de um cartório, datados de 15 anos atrás, referentes a uma propriedade em Ponta Grossa, uma área rural que João havia herdado de um tio distante. Fiquei confusa. Nunca soube dessa herança. João nunca mencionou ter propriedades fora de Curitiba. Olhei os documentos mais atentamente e vi que se tratava de uma área considerável, 50 hectares de terra rural. Meu coração disparou. Será que era isso? Será que Priya e Kavita sabiam dessa propriedade que eu mesma desconhecia? Mas como poderiam saber, se eu nunca soube? Na manhã seguinte, liguei para o cartório de Ponta Grossa. A atendente foi gentil e explicou que a propriedade continuava no nome de João, e como ele havia falecido, precisava ser transferida para meu nome como herdeira legal. A senhora não providenciou a transferência ainda? Já faz 4 anos que recebemos a certidão de óbito. Eu não sabia da existência dessa propriedade. Ah, entendo. É comum isso acontecer, especialmente quando são heranças antigas. A boa notícia é que a região está se valorizando bastante. Várias empresas têm interesse em terras. Desliguei o telefone com a cabeça girando. Uma propriedade de 50 hectares, numa região que estava se valorizando. Se Priya e Kavita sabiam disso, se de alguma forma haviam descoberto essa informação, isso explicaria todo o interesse súbito na minha vida financeira. Mas como elas poderiam ter descoberto algo que eu mesma não sabia? E mais importante, o que pretendiam fazer com essa informação? Foi nesse momento que tomei uma decisão. Se elas estavam conversando sobre mim, sobre minha vida, sobre propriedades que eu possuía, eu tinha o direito de saber. E se o único jeito de descobrir era gravando as conversas em hindi, então era isso que eu faria. Não me orgulho da decisão, mas às vezes na vida somos forçados a tomar atitudes que não são ideais para proteger o que é nosso. E eu tinha a sensação crescente de que precisava me proteger de algo que ainda não sabia exatamente o que era. Numa tarde de quinta-feira, eu havia chegado na casa de Gabriel para buscar Arjun, que ficaria comigo alguns dias. Ao entrar na sala, encontrei Priya e Kavita, na configuração habitual, sentadas próximas uma da outra, conversando baixo em hindi, com documentos espalhados entre elas. Só que desta vez não conseguiram esconder tudo a tempo. Vi claramente um papel com o timbre da prefeitura de Ponta Grossa. Oi, meninas, cumprimentei, fingindo naturalidade enquanto meu coração acelerava. O susto no rosto delas foi evidente. Kavita rapidamente puxou os papéis para si, mas Priya manteve um sorriso forçado. Maria, não ouvimos você chegar. A porta estava aberta. Fiz uma pausa calculada. Documentos da prefeitura de Ponta Grossa? Vocês têm algum negócio por lá? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Priya e Kavita trocaram um olhar rápido. Aquele tipo de olhar que pessoas dão quando são pegas em flagrante. Ah, isso... Priya hesitou. Gabriel pediu para pesquisarmos algumas oportunidades de investimento na região. Você sabe como ele é. Sempre procurando negócios novos. Era mentira. Eu conhecia meu filho bem demais. Quando Gabriel estava interessado em um investimento, não conseguia falar de outra coisa. Passava semanas bombardeando a família com detalhes, projeções, possibilidades. Se ele estivesse pesquisando oportunidades em Ponta Grossa, eu já teria ouvido falar disso exaustivamente. Interessante, disse apenas, decidindo não confrontá-las naquele momento. Naquela noite, com Arjun dormindo no quarto de hóspedes, baixei um aplicativo de gravação no meu celular. Se elas estavam conversando sobre minha vida, sobre propriedades que eu possuía, eu tinha o direito de saber. No sábado de manhã, voltando com Arjun para a casa de Gabriel, coloquei o plano em ação.
Ativei o gravador no celular e o deixei discretamente na sala, escondido atrás da TV, enquanto elas conversavam. Funcionou melhor do que eu esperava. Consegui quase 1 hora de gravação de conversa entre Priya e Kavita em hindi. Depois, fui embora normalmente, como se nada tivesse acontecido. O problema era: como traduzir? Tentei alguns aplicativos de tradução, mas os resultados eram fragmentados e confusos. Precisava de algo mais preciso, mais confiável. Foi pesquisando na internet que encontrei a solução. Havia professores de idiomas que ofereciam serviços de tradução online. Encontrei uma professora de hindi chamada Radhika, que morava em São Paulo e dava aulas virtuais. Expliquei que tinha algumas gravações familiares que precisava traduzir por questões pessoais importantes. Posso fazer isso, ela disse durante nossa videochamada. Mas preciso avisar que cobro por hora de áudio e, dependendo da qualidade da gravação, pode levar tempo para transcrever tudo. Não tem problema. É importante para mim. Enviei os arquivos de áudio e esperei. Radhika disse que levaria 2 dias para fazer uma tradução completa e detalhada. Foram os 2 dias mais longos da minha vida. Não conseguia pensar em outra coisa. Todas as teorias passavam pela minha cabeça. 2 dias depois, Radhika me enviou um arquivo com a tradução completa. Minha mão tremia quando abri o documento. E o que li me deixou em estado de choque, mas não pelo motivo que eu imaginava. A primeira parte da conversa era Kavita, explicando para Priya algo sobre documentos de propriedade. Kavita: consegui pegar as informações no cartório. A propriedade está em nome do marido dela, mas ele morreu há 4 anos. Ela é a herdeira legal. Priya: e ela não sabe disso? Kavita: aparentemente não. Quando perguntei sobre propriedades, ela mencionou apenas a casa onde mora. Não falou nada sobre Ponta Grossa. Priya: isso é preocupante, mãe. Gabriel está planejando usar esse dinheiro para os investimentos no exterior. Kavita: eu sei, por isso estamos reunindo todas as informações. Precisamos ter certeza de todos os detalhes legais. Priya: ele disse que a mãe já autorizou a venda, mas pela reação dela quando mencionamos Ponta Grossa, é óbvio que ela não sabe de nada. Parei de ler. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto. Gabriel estava planejando vender uma propriedade minha sem eu saber? Como isso era possível? Continuei lendo. Kavita: Priya, precisamos decidir. Ou contamos para ela sobre a propriedade, ou deixamos Gabriel seguir em frente com o plano dele. Priya: não posso deixar meu marido fraudar a própria mãe, mas também não posso traí-lo. Kavita: então vamos reunir todas as provas primeiro. Se Gabriel realmente forjou documentos como suspeitamos, ele pode ir preso. Priya: por isso você está anotando tudo, para ter provas? Kavita: exato. Datas, valores, conversas, tudo o que possa servir como evidência mais tarde. Li e reli a tradução 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Priya e Kavita não estavam conspirando contra mim. Elas estavam tentando me proteger do meu próprio filho. Gabriel estava planejando vender minha propriedade sem meu conhecimento para financiar investimentos no exterior. E aparentemente já havia forjado documentos para conseguir fazer isso. A sensação era de estar caindo num buraco sem fundo. Como meu próprio filho poderia fazer isso comigo? Como eu não havia percebido o tipo de pessoa que ele se tornara? Mas, ao mesmo tempo, uma onda de gratidão me invadiu. Priya e Kavita, 2 mulheres que eu mal conhecia direito, estavam correndo riscos pessoais para me proteger. Kavita até havia investigado no cartório, reunindo informações para me ajudar. Naquela noite, não consegui dormir. Eu precisava decidir o que fazer com essa informação devastadora. E pela primeira vez na vida, não tinha certeza de qual seria a atitude certa a tomar. Nos dias seguintes à descoberta, observei Gabriel com olhos completamente diferentes. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso ganhava um significado novo e perturbador. Quando ele falava sobre seus projetos inovadores e oportunidades únicas no exterior, eu sabia que estava ouvindo os planos sendo financiados com o dinheiro que ele pretendia roubar de mim.
Decidi gravar mais conversas entre Priya e Kavita. Precisava entender completamente a extensão da situação. Com a ajuda da professora Radhika, consegui traduções de 3 novas gravações que fiz ao longo da semana. A segunda tradução revelou detalhes ainda mais chocantes. Priya: consegui ver os documentos que Gabriel escondeu no escritório. Ele falsificou a assinatura dela numa procuração. Kavita: como você sabe que é falsa? Priya: comparei com outras assinaturas dela que vi em cartões de aniversário. É completamente diferente. Ele nem se preocupou em imitar direito. Kavita: esse menino perdeu a noção da realidade. Como pode fazer isso com a própria mãe? Priya: ele está desesperado, mãe. Os investimentos anteriores deram prejuízo, ele deve muito dinheiro para algumas pessoas, e agora surgiu essa oportunidade no Paraguai que ele acha que vai resolver todos os problemas. Kavita: que oportunidade? Priya: algo sobre importação de equipamentos eletrônicos. Ele diz que em 2 anos vamos estar milionários, mas primeiro precisa de capital inicial. Kavita: e o capital inicial seria o dinheiro da venda da terra da Maria? Priya: 50 hectares numa região que está se valorizando. Ele calculou que consegue uns 400 mil reais. 400 mil reais. Meu filho estava disposto a me fraudar por 400 mil reais. O pior é que nem era sobre o dinheiro em si. Se ele tivesse chegado até mim, explicado a situação, pedido ajuda honestamente, talvez pudéssemos ter encontrado uma solução. Mas ele escolheu o caminho da mentira e da falsificação. A terceira tradução mostrou que a situação estava se acelerando. Kavita: hoje ele foi ao cartório de Ponta Grossa. Disse que estava resolvendo uns detalhes burocráticos. Priya: isso significa que está próximo de conseguir vender? Kavita: provavelmente. Precisamos agir logo. Priya: como? Não posso simplesmente contar para Maria que descobrimos que meu marido está tentando fraudá-la. Isso acabaria com nosso casamento. Kavita: e se deixarmos, acabará com a relação dela com o filho. Não há saída sem dor, Priya. Priya: talvez possamos fazer com que ela descubra sozinha? Kavita: como? Priya: se ela for ao cartório por conta própria, descobrirá sobre a propriedade e sobre as tentativas de Gabriel de vendê-la. Kavita: mas como fazemos ela ir ao cartório sem suspeitar que sabemos de alguma coisa? Foi ouvindo essa conversa traduzida que percebi algo extraordinário. Priya e Kavita não eram apenas 2 mulheres tentando me proteger. Elas eram 2 mulheres inteligentes, estratégicas, que estavam tentando encontrar uma forma de me salvar sem destruir completamente nossa família no processo. A revelação me atingiu como uma onda silenciosa, dessas que começam pequenas no horizonte e, quando você menos espera, te envolvem por completo. Durante semanas, havia construído uma narrativa de exclusão e desconfiança, quando na realidade estava sendo protegida por minha nora e sua mãe, que mal me conhecia, mas que se importava o suficiente para arriscar a harmonia familiar por minha segurança. Na manhã seguinte, liguei para Priya. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Priya, posso conversar com você hoje? Só nós 2? A hesitação na voz dela foi breve, mas perceptível. Claro, Maria. Aconteceu alguma coisa? Prefiro falar pessoalmente. É importante. 2 horas depois, eu estava sentada na sala da casa de Gabriel, observando Priya e Kavita tentarem manter a compostura habitual. Mas eu havia aprendido a ler nas entrelinhas, a perceber as tensões não verbalizadas. Elas sabiam que algo havia mudado. Priya, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu preciso te contar uma coisa. Eu descobri sobre a propriedade em Ponta Grossa. O impacto das minhas palavras foi imediato e devastador. O rosto de Priya passou por uma sequência de emoções: surpresa, medo, culpa, como páginas sendo viradas rapidamente. Kavita, mesmo sem entender completamente o português, captou a gravidade do momento e se aproximou da filha instintivamente. Maria, eu... Priya começou, mas sua voz falhou. Deixa eu terminar.
interrompi gentilmente. Eu também descobri sobre os planos de Gabriel. E sei que vocês estavam tentando me proteger. Como você descobriu? A pergunta de Priya saiu como um sussurro. Isso não importa agora, respondi, surpreendendo-me com minha própria calma. O que importa é que eu entendi que vocês estavam numa situação impossível, tentando me proteger sem trair Gabriel, tentando ajudar sem me magoar. Foi então que algo se quebrou em Priya. Não uma quebra dramática, mas um desmoronamento lento. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto e ela começou a falar. Não as palavras medidas de sempre, mas um fluxo desesperado de explicações e justificativas. Maria, quando descobri o que Gabriel estava planejando, fiquei paralisada. Como eu poderia confrontar meu próprio marido dizendo: sei que você está tentando fraudar sua mãe? Como poderia trair a confiança dele, mesmo sabendo que ele estava errado? Você não traiu ninguém, Priya. Você tentou proteger nossa família. Mas me senti uma traidora todos os dias, conversando com minha mãe em hindi, reunindo evidências contra o pai dos meus filhos. Havia noites que não conseguia dormir, pensando se estava fazendo a coisa certa. Kavita se aproximou e colocou a mão no ombro da filha, murmurou algo reconfortante em hindi. Então, se virou para mim e em seu português básico, mas carregado de emoção, disse: Maria, nós, como família, proteger você. A simplicidade e sinceridade da frase me tocaram profundamente. Aqui estava uma mulher que havia atravessado oceanos para cuidar dos netos, que se envolvera numa trama familiar complexa, numa língua que não dominava completamente. Tudo para proteger alguém que mal conhecia. Eu sei, Kavita, e sou muito grata. O que você quer fazer agora? Perguntou Priya, tentando recuperar a compostura. A resposta saiu de mim com uma clareza que me surpreendeu. Agora nós três vamos trabalhar juntas para resolver essa situação, como uma família de verdade. A viagem até Ponta Grossa no dia seguinte foi uma jornada de transformação em múltiplas camadas. Não era apenas sobre proteger uma propriedade ou confrontar uma fraude. Era sobre 3 mulheres de gerações e culturas diferentes se unindo para salvar uma família da autodestruição. As crianças ficaram com uma babá de confiança. Priya dirigia com a concentração de quem carrega uma responsabilidade pesada. Suas mãos no volante estavam firmes, mas eu percebia a tensão em seus ombros, na forma como ajustava o retrovisor constantemente. Kavita, no banco traseiro, organizava e reorganizava sua pasta de evidências com a precisão meticulosa de quem havia passado décadas transformando caos financeiro em ordem. E eu, no banco do passageiro, sentia uma calma estranha se instalando em meu peito. Não era a calma da resignação, mas algo mais profundo, a serenidade de quem finalmente parou de fugir da verdade e decidiu enfrentá-la de frente. Maria, disse Priya durante o trajeto, quebrando um silêncio que já durava 1 hora. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você não está com raiva de nós? Por termos descoberto tudo isso sobre Gabriel e não termos contado imediatamente? A pergunta me fez refletir sobre camadas de emoção que eu mesma ainda estava processando. Há 1 semana talvez estivesse, mas agora eu entendo que vocês fizeram o que puderam numa situação impossível. E do Gabriel? Você está com raiva dele? Essa era uma pergunta mais complexa. Estou decepcionada, magoada, mas raiva é uma emoção que consome quem sente. E eu não posso me dar ao luxo de ser consumida agora. Preciso estar lúcida para o que vem pela frente. Kavita disse algo em hindi e Priya traduziu. Minha mãe diz que você tem a sabedoria de quem já viveu o suficiente para entender que algumas batalhas são vencidas com estratégia, não com emoção. No cartório de Ponta Grossa, cada revelação era como um golpe cirúrgico na ilusão que eu ainda mantinha sobre meu filho. A funcionária, uma senhora de meia-idade com óculos de leitura pendurados no pescoço, nos recebeu com a cortesia profissional de quem lida com dramas familiares regularmente. A senhora veio para regularizar a herança? Perguntou, consultando um computador antigo. Sim, mas primeiro preciso saber.
Houve alguém mais consultando sobre essa propriedade recentemente? O desconforto no rosto da funcionária foi imediato e revelador. Bem, houve sim algumas consultas. Um rapaz que se apresentou como seu filho trouxe documentos na semana passada. Posso ver esses documentos? Quando ela trouxe a pasta e a abriu diante de nós, senti Priya sugar o ar ao meu lado e Kavita começar imediatamente a fotografar tudo com seu celular. Ali estava minha assinatura, uma imitação tão mal executada que chegava a ser insultante. Como se Gabriel tivesse tamanha certeza de que eu nunca descobriria que nem se preocupou em ser convincente. Senhora, disse a funcionária, claramente perturbada, essa assinatura é muito diferente da sua caligrafia natural. Isso é falsificação, completei, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Eu sei. O processo de transferência da propriedade para meu nome levou o resto da tarde. Cada documento assinado, cada carimbo aplicado, era uma barreira a mais entre meu filho e seus planos fraudulentos. Mas também era um passo a mais em direção a um confronto que eu sabia ser inevitável. Durante a viagem de volta, a realidade do que teríamos que enfrentar se instalou como uma nuvem pesada sobre nós três. Maria, disse Priya hesitante, como você quer abordar Gabriel? Confronto direto ou uma estratégia mais sutil? A pergunta ecoou em minha mente por quilômetros. Vamos deixar que a verdade fale por si só, disse finalmente. Amanhã, quando Gabriel descobrir que não pode mais vender a propriedade porque ela já foi transferida para meu nome, ele terá que explicar como sabia da existência dela. E se ele mentir novamente? Então mostramos as evidências que vocês reuniram, passo a passo, até não haver mais lugar para mentiras. Chegamos em casa no final da tarde e as crianças brincavam com a despreocupação típica de quem ainda não conhece as complexidades do mundo adulto. Por algumas horas preciosas, conseguimos manter a ilusão de normalidade. Mas quando Gabriel chegou para jantar, carregando aquela confiança excessiva que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de tempestade aproximando, senti o peso da verdade se instalando entre nós como um fantasma invisível esperando para se manifestar. Mãe, disse ele, cortando o bife com movimentos precisos demais, controlados demais. Amanhã vou finalizar aquelas questões burocráticas que mencionei. Até o fim da semana, nossa situação financeira vai mudar completamente. Priya e eu trocamos um olhar carregado de significado. Kavita continuou comendo em silêncio, mas percebi como seus dedos apertavam o garfo com mais força que o necessário. Que tipo de questões burocráticas? Perguntei, decidindo testar até onde ele levaria suas mentiras. Documentação para os investimentos. Nada que você precise se preocupar, mãe. A facilidade com que ele mentia, o descaso com que tratava minha inteligência, me doeu mais profundamente que qualquer tentativa de fraude. Era como se, depois de 65 anos de vida e 43 anos sendo sua mãe, eu não passasse de um obstáculo inconveniente em seus planos grandiosos. No dia seguinte, passei a manhã na minha casa, organizando os documentos que Kavita havia me ajudado a reunir, preparando mentalmente as palavras que usaria quando chegasse o momento da confrontação. Por volta do meio-dia, liguei para Priya. Como ele saiu hoje de manhã? Perguntei, vestindo o terno que usa para reuniões importantes, carregando aquela pasta de couro da formatura. Disse que hoje tudo seria resolvido. A voz dela carregava uma tensão que eu reconhecia bem. Maria, ele não sabe que hoje será decisivo, apenas não da forma que imagina. E as crianças? Levei para a escola normalmente. Minha mãe está aqui comigo, preparando o almoço, mas nenhuma de nós consegue comer direito. Combinamos que eu iria até lá no final da tarde, quando Gabriel voltasse. Era importante que estivéssemos todas reunidas quando ele descobrisse que seu plano havia desmoronado completamente. Às 5 horas, estacionei meu carro na frente da casa de Gabriel. Priya me recebeu na porta e juntas nos posicionamos na sala. Eu na poltrona principal, ela na cadeira ao lado, Kavita estrategicamente próxima à entrada da cozinha, todas aguardando o momento. Ele chegou no fim do dia, quando as sombras já começavam a se alongar no quintal.
O som da chave na fechadura foi diferente. Não tinha a confiança habitual, mas uma hesitação que reconheci como confusão misturada com pânico crescente. Mãe? Sua voz ecoou pela casa com uma nota aguda que não ouvia desde que ele era adolescente e havia quebrado alguma coisa valiosa. Estou aqui, Gabriel. Ele apareceu na entrada com o rosto pálido e papéis amarfanhados nas mãos, o terno impecável da manhã, agora vincado e desalinhado. Mãe, aconteceu algo muito estranho. Sua voz tremia ligeiramente. Fui ao cartório hoje e descobri que existe uma propriedade em Ponta Grossa que pertencia ao papai. Mantive minha voz cuidadosamente neutra, observando como ele navegaria por suas próprias mentiras. E o que mais você descobriu? A funcionária disse que a propriedade foi transferida ontem para o seu nome. Ontem, mãe? Como isso é possível se a senhora nunca me falou sobre essa terra? O momento havia chegado. Gabriel, senta aqui. Indiquei o sofá em frente à minha. Algo no meu tom, talvez uma autoridade que ele não ouvia há anos, fez com que obedecesse imediatamente. Primeiro, comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Quero que me explique como você sabia da existência dessa propriedade. O rosto dele passou por uma sequência de expressões. Cálculo rápido, busca desesperada por uma explicação plausível e, finalmente, uma tentativa de controlar a narrativa. Eu encontrei os documentos por acaso quando estava ajudando a senhora a organizar os papéis do papai ano passado. Por acaso. Sim, e pensei que poderia ser uma boa oportunidade de investimento para nossa família. Sem me consultar. Eu ia consultar, estava apenas pesquisando primeiro para ter certeza de que valia a pena. As mentiras saíam com a fluidez de quem havia ensaiado essa conversa mentalmente, mas eu podia ver o desespero crescendo em seus olhos. Ele sabia que algo havia mudado, que eu não era mais a mãe facilmente manipulável de antes. Gabriel, ontem, quando estive no cartório fazendo a transferência, eu vi os documentos que você levou lá na semana passada. O silêncio que se seguiu foi absoluto e carregado de uma tensão quase física. Vi o momento exato em que a realização se instalou em seu rosto, aquela expressão de horror puro de quem acabou de perceber que foi pego em flagrante. Vi a procuração com minha assinatura falsificada. Mãe, eu posso explicar? Pode? Então me explica como planejava vender uma propriedade minha sem meu conhecimento para financiar seus investimentos no Paraguai. Foi nesse momento que Priya apareceu na entrada da sala, carregando a pasta de evidências de Kavita. Seu rosto estava sério, determinado, não mais a nora submissa que tentava manter a paz familiar, mas uma mulher decidida a proteger a verdade. Gabriel, sua voz saiu firme apesar do tremor quase imperceptível. Não adianta continuar mentindo. Nós sabemos de tudo. Nós. A palavra saiu como um gemido. Sua esposa e sua sogra descobriram seus planos antes mesmo de mim, expliquei, observando como cada palavra o atingia como um soco. E ao contrário de você, elas vieram me proteger. A expressão no rosto de Gabriel foi de traição completa e devastadora. Vocês conspiraram contra mim? Minha própria família? Não, disse Kavita, aparecendo silenciosamente ao lado da filha. Sua voz em português pausado, mas cristalino em sua clareza. Nós conspiramos para salvar você, para salvar família. Priya abriu a pasta e começou a mostrar as evidências metodicamente. Como vocês conseguiram tudo isso? Gabriel perguntou, sua voz agora pequena, derrotada, despida de toda a arrogância anterior. Sua sogra é contadora aposentada. Expliquei com calma deliberada. Ela sabe exatamente como documentar evidências de fraude. E sua esposa é advogada formada. Elas sabiam precisamente o que você estava fazendo e por que é crime. Crime? A palavra saiu como um sussurro aterrorizado. Falsificação de documentos é crime, Gabriel. Você pode ser preso por isso. Foi então que algo se quebrou definitivamente em meu filho.
Ele colocou o rosto nas mãos e, pela primeira vez desde que era uma criança pequena, começou a chorar, não lágrimas de frustração ou raiva, mas o choro profundo de quem finalmente compreende a magnitude de seus erros. Eu não queria que chegasse a isso, murmurou entre soluços que sacudiam seus ombros. Estou desesperado, mãe. Devo R$ 200.000 para pessoas que estão perdendo a paciência. Esta oportunidade no Paraguai era minha única chance de resolver tudo. Sua única chance de quê, Gabriel? De se tornar um criminoso? De finalmente conseguir, de dar certo, de provar que eu posso ser bem-sucedido. Gabriel, Priya se aproximou e tocou seu ombro com ternura misturada à firmeza. Você tem 43 anos. Quantas oportunidades definitivas já foram suas últimas chances de dar certo? Ele levantou o rosto vermelho e molhado, olhando para cada uma de nós como se nos visse pela primeira vez. Esta era diferente. Era exatamente o que você disse da fábrica de equipamentos esportivos, e do negócio de importação de eletrônicos, e dos outros projetos antes desses. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos soluços gradualmente diminuindo e o som do relógio da parede marcando segundos que pareciam eternos. Gabriel, disse finalmente, me levantando da poltrona e me posicionando diante dele. Você é meu filho e eu te amo. Mas não posso mais permitir que sua ambição destrua nossa família. O que vocês vão fazer comigo? Nós, enfatizei a palavra, olhando para Priya e Kavita com gratidão profunda. Vamos te ajudar, mas desta vez, do jeito certo. Expliquei o plano que havia estruturado com elas durante nossas conversas tensas dos últimos dias. A propriedade seria vendida, sim, mas o dinheiro seria usado exclusivamente para quitar suas dívidas. O restante seria guardado numa conta minha para emergências familiares. Gabriel passaria um ano inteiro sem fazer qualquer novo investimento, focando apenas no trabalho como engenheiro e na reconstrução da confiança familiar que havia sido tão profundamente abalada. E se eu recusar? Então todas as evidências vão para a polícia, disse Priya com uma determinação que me encheu de orgulho. E você responderá criminalmente pela tentativa de fraude documental. Gabriel olhou para cada uma de nós, procurando uma brecha, uma forma de negociar, de manter algum controle sobre a situação. Não encontrou nada além de 3 mulheres determinadas a ajudá-lo dele mesmo. Eu aceito, disse finalmente. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta, mas consistente. Acompanhei Gabriel nas conversas constrangedoras com seus credores, observando-o finalmente assumir responsabilidade total por seus fracassos. A propriedade foi vendida por R$ 470.000, mais do que qualquer um de nós havia estimado inicialmente. Mas a transformação mais profunda aconteceu gradualmente, em pequenos momentos cotidianos que reconstruíram sua família tijolo por tijolo. Gabriel começou a chegar em casa mais cedo, participar das refeições sem o celular, ajudar as crianças com o dever de casa, com uma paciência que eu não sabia que ele possuía. Priya floresceu como uma planta que finalmente recebe luz solar adequada. Começou a estudar para validar seu diploma no Brasil e trabalhar como consultora jurídica para famílias em crise. Kavita continuou dividindo seu tempo entre Brasil e Índia, sempre presente quando precisávamos, ensinando hindi para os netos e me ensinando palavras básicas também. Um ano depois, numa noite de verão em que toda a família estava reunida no quintal, vendo as crianças caçarem vagalumes, Gabriel se aproximou de mim. Mãe, disse pegando em minhas mãos, obrigado. Pelo quê, filho? Por ter me salvado de mim mesmo, por ter me dado uma segunda chance que eu não merecia. Olhei para Gabriel e vi algo que não percebia há décadas. Humildade genuína misturada com gratidão verdadeira e, mais importante ainda, paz interior. Os erros fazem parte da vida, Gabriel. O que nos define não são os erros que cometemos, mas como lidamos com eles depois. Aprendi isso da forma mais difícil possível. Naquela noite, Kavita me ensinou uma frase em hindi que carrego gravada no coração desde então. Satya Prem, Kabhi Kabhi, Nahin, Kehna Hai.
que significa: o amor verdadeiro às vezes precisa saber dizer não. Se pudesse deixar uma mensagem para outras pessoas enfrentando dilemas familiares, seria esta: às vezes, as pessoas mais inesperadas são exatamente aquelas que nos protegem quando nem sabemos que precisamos desesperadamente de proteção. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.